Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Everton, né? Como prometido, eu estou gravando a aula 13. Sei que muitos de vocês não conseguiram acesso à internet, a internet estava intermitente ou não estava funcionando, né? Então resolvi gravar essa aula para ajudar, né, no ensino. Desculpa a voz, desculpa se eu fungar muito porque eu estou gripado, né? Mas vamos lá. A aula de hoje está relacionada com os ensaios destrutivos, né? Ensaios destrutivos, não destrutivos, no caso é a continuação da nossa aula anterior sobre líquidos penetrantes, sobre ensaio visual, né? Então é continuação. Nesse caso aqui, nós iremos abordar sobre líquidos penetrantes, né? Como é utilizado, quais são as vantagens e desvantagens. Após o líquido penetrante, nós iremos falar sobre partículas magnéticas também, suas vantagens e desvantagens. O ensaio de ultrassom, também muito utilizado. Identificação positiva dos materiais e mapeamento de corrosão, se der. Beleza? Então, todo mundo sabe, né, que o ensaio não destrutivo é aquele que não visa a destruição, né, do objeto que nós estamos tentando compreender ou estudar. O ensaio destrutivo já é aquele tipo de ensaio que, após a realização do ensaio, é, tem, tem o objeto danificado, né, ou material danificado. Então, o líquido penetrante, como o próprio nome já diz, é um líquido que vai penetrar, né, no material com o intuito de revelar alguma coisa. No caso aqui, revelar informações referente a solda, né, referente a processo de fabricação, né, mostrar não conformidades, mostrar problemas de processo de fabricação também, problemas em fundição. Então, o líquido penetrante é um ensaio não destrutivo utilizado para detectar descontinuidade superficial do material. Como o próprio nome já diz, descontínua, algo que não é contínuo, né? Então, no caso do procedimento, ele revelará, né, revelará problemas, né, que aquele material que está sendo estudado tem. Então, o líquido penetrante é uma solução, né, uma solução química que é inserido, borrifado numa superfície, onde juntamente com outras substâncias químicas tende a revelar a, a descontinuidade. Então, o líquido penetrante ele mostra trincas, ele mostra porosidade, ele identifica também dobras, né, defeitos não transparentes e outros, né? Então, é um método bem fácil de utilizar, né, bem sucinto e fácil aplicabilidade. Então aqui temos um exemplo de porosidade, né? Porosidade, porosidade, dois poros identificados. Temos aqui microporosidade, no caso aqui essa porosidade provavelmente veio da fundição, né? Provavelmente também associado à fundição quando a gente utiliza areia, né? Areia verde, justamente por causa da granula, da granulo, dos grãos, né? Foi mal. Por causa dos grãos ou até mesmo gases, né, proveniente da, da queima, né, até mesmo da umidade da areia. Temos aqui as trincas, as famosas trincas, né? Lembrando que tanto a porosidade quanto as trincas, né, elas são concentrações ou concentradores de tensão, né? Então a porosidade também é um concentrador de tensão, podendo gerar futuramente uma trinca igualmente a essas aqui. O líquido penetrante detecta o que? Ela consiste em fazer penetrar na abertura da descontinuidade um líquido,
de alta capilaridade. E após a remoção do excesso, faz sair a descontinuidade, o líquido retido através de um revelador. A imagem da descontinuidade fica desenhada na superfície. Então você utiliza algumas substâncias. Uma, que é o líquido penetrante, em conjunto com outro tipo de substância, que é o famoso revelador, né? A metodologia, o princípio, no caso da aplicação do líquido penetrante, é igualmente a revelação de fotos, né? Antigamente o filme era revelado, né, juntamente com uma solução química, e em conjunto com a iluminação revelaria a foto, né, desejada pelo cliente. Então aqui os materiais utilizados, temos o primeiro, o líquido penetrante, o removedor e o revelador. O líquido penetrante é o material ou substância que vai permitir identificar, né, vai penetrar na superfície e se associar às porosidades ou descontinuidades ou trincas. O removedor tem o intuito de remover impurezas ou até mesmo ajudar na limpeza da superfície do material. Lembrando que para realizar esse tipo de ensaio, a superfície do material tem que estar limpa, né? Não tem que estar com gordura, não tem que ter um pingo de óleo, tem que estar limpa. E o revelador, como o próprio nome já diz, ele age juntamente com o líquido penetrante com o intuito de revelar a descontinuidade ou problema da peça ou material a ser estudado. Então, temos aqui as etapas de aplicação do líquido penetrante. Temos aqui a identificação, né? Identificação da trinca aqui, a preparação e limpeza da superfície, né? A primeira etapa, a aplicação do líquido penetrante na superfície. Temos a remoção do excesso do líquido penetrante, está em excesso aqui, tem uma remoção, e tem a revelação. Após a remoção do líquido penetrante, do excesso, a revelação do material a ser estudado, ou imperfeição, ou descontinuidade. Após isso, o objeto a ser estudado passa por um processo de inspeção. Esse processo de inspeção é visual, né? E consequentemente a limpeza final, né? Com o intuito de ajudar também na hora de entender, né? Ou analisar melhor as descontinuidades da peça. Quais são as vantagens do líquido penetrante? Uma das vantagens do líquido penetrante é a agilidade ou rapidez, né? É um ensaio muito rápido a ser executado. Tem a simplicidade de realização e interpretação de ensaios. Não há limitação quanto ao tamanho, forma, nenhum tipo de material a ser ensaiado. Um ensaio pode revelar descontinuidades extremamente finas, né, de ordem até de um milésimo de largura, né, totalmente imperceptíveis a olho nu. Pelo menos para mim é imperceptível, tá? O líquido penetrante não detecta descontinuidades abertas e superficiais, já que o líquido tem que penetrar na descontinuidade. A superfície do material a ser examinada não pode ser porosa ou absorvente, né? Já que não conseguiríamos remover totalmente o excesso penetrante e isso iria mascarar os resultados. Aqui temos uma imagem referente aos tipos de materiais que o líquido penetrante pode ser utilizado. Nós podemos utilizar o líquido penetrante em material de alumínio, em latão, em carburetos, em ferro fundido, em materiais cerâmicas ou cerâmicos, cobre, magnésio, polímeros, aços e aços inoxidáveis e a estelita, né? Então, a aplicabilidade do líquido penetrante é bem vasta, né? Concentrado até em materiais metálicos,
ferrosos e não ferrosos, até mesmo materiais que não têm essa peculiaridade, como os polímeros e os materiais cerâmicos, que é formado por óxidos, né? Então a aplicação do líquido penetrante, né? 10 minutos no mínimo, né? Variando até 30 minutos, né? A aplicação do revelador, né? Em 10 minutos e no mínimo tempo de revelação até 120 minutos, né? Na hora de inspecionar, temos três tipos de problemas, né? O primeiro é uma linha tracejada, é uma revelação de um problema, né? Ou uma linha completa, né? Todas essas duas estruturas aqui, uma linha tracejada e uma linha normal, ela mostra algum tipo de problema, né? Ela pode mostrar um tipo de rachadura, ela mostra algum tipo de dobra, né, por uma imperfeição ou até mesmo rasgo, né? Ruptura de forjas ou fenas de forjamento, né? Todos esses provenientes de um processo de fabricação. Também mostra essas superfícies ou problemas dessa maneira aqui, né? Buraquinhos, chamado de porosidade, encolhimento por falta de adesão e vazamentos aparecerão com pontos ou áreas locais de cor, né? Então isso aqui é uma característica de um defeito que se chama porosidade, né? Ou microporosidade, dependendo do tamanho. Então esses três tipos de imagens, né, podem vir a aparecer na hora de executar o procedimento do líquido penetrante. Então temos 3 vídeos aqui, né, são 3 links que irá falar um pouco sobre a aplicabilidade do líquido penetrante. Porém, como nós temos pouco tempo aqui, né, por causa da gravação, eu irei disponibilizar agora, né, uma única apresentação referente a líquidos penetrantes. Deixa eu ver. E vamos lá. Nesse caso, a aplicabilidade desse líquido penetrante. Nós somos do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus São Mateus. Iremos fazer um ensaio não destrutivo com o líquido penetrante para analisar as descontinuidades em cordões de solda. Esse aqui é o removedor, esse é o líquido penetrante e esse aqui é o revelador. A gente vai precisar utilizar a máscara para caso alguém tenha desconforto ou uma pessoa que utilize esse ensaio diariamente, então é necessária a máscara. Também a gente vai utilizar uma luva para caso de acontecer alguma irritação na pele, para evitar isso. E também até para não sujar a mão. Agora nós vamos mostrar os materiais que vão ser utilizados na realização do ensaio. Primeiro, a gente vai utilizar uma escova de aço para efetuar a limpeza da peça. Após esse processo, a gente vai utilizar o removedor, o líquido penetrante e o revelador, que vão ser explicados com mais profundidade. O primeiro passo consiste na limpeza. Antes de iniciar o ensaio, a superfície deve ser limpa e seca. Não devem existir água, óleo ou outro contaminante. A segunda parte consiste na aplicação do removedor. É necessária a sua aplicação para retirar graxas ou gorduras que não são removidas com a escova. O próximo passo consiste na aplicação do líquido penetrante. Ele é aplicado de tal maneira que forme um filme sobre a peça e que, por ação do fenômeno de capilaridade, penetre em sua superfície. É necessário um tempo para acontecer a penetração completa do produto na superfície do material. Após a aplicação do líquido penetrante, dá-se um tempo de aproximadamente 15 minutos para que ele seque sobre a superfície do material. Após esse tempo estimado, todo o seu excesso é removido com água ou com outro produto apropriado. O próximo passo é a revelação. Aplica-se um filme uniforme de revelador sobre a superfície do material.
Ele age absorvendo o penetrante das descontinuidades e revelando-as. Deve ser previsto um determinado tempo de revelação para que o ensaio tenha sucesso. Após a aplicação do revelador, as indicações começam a ser observadas através da mancha causada pela absorção do penetrante contido nas aberturas. A inspeção deve ser feita sob boas condições de luminosidade. É possível observar que a peça em questão apresentou poros e trincas evidentes. A última etapa é a limpeza de todos os resíduos de produtos, pois, se for o caso, podem prejudicar uma etapa posterior de trabalho da peça. Então nesse vídeo, né, ele mostra a execução, né, o procedimento de manipular, né, esse exame, né, através do líquido penetrante, né. Então vocês observaram que houve a necessidade de limpar o material que está sendo estudado, né, utilizando o removedor, inserir o líquido penetrante. Necessário também utilizar o líquido removedor também, muitas vezes, para tirar excesso de gordura, né? E por último, colocar o revelador. Vocês podem também utilizar, né, esse mecanismo do líquido penetrante em conjunto com uma análise visual, né, utilizando uma lupa, utilizando até mesmo um microscópio, né, para fazer uma análise macroestrutural, né, ou macrografia, né? Então dá para analisar porosidade, descontinuidade, trincas, rechupes, outros problemas, né, muitas vezes vindo do processo de fabricação. É muito bom também utilizá-lo para analisar soldas, né, para ver se realmente se a penetração da solda, né, esteve de acordo ou não, né, para averiguar certas irregularidades. Então, após a execução do líquido penetrante, nós iremos estudar sobre outro procedimento não destrutivo, né? São as partículas magnéticas. Como o próprio nome já diz, né, haverá uma magnetização, né, do objeto que está sendo estudado através de um equipamento. Então, para falarmos de coisas magnéticas, né, nós temos que estudar um pouco sobre polaridade. Um assunto muito interessante. Lembrando que polaridade, né, polos iguais tendem a se repelir, né, e polos diferentes tendem a se aproximar, né, se unificar, se atrair. Então, as partículas magnéticas elas trabalham de acordo com esse sistema, né, com esse princípio. Então, ele é utilizado na localização de descontinuidade, superfícies superficiais, subsuperficiais, e materiais que têm a característica ferromagnética em peças acabadas ou semi-acabadas ou etapas de fabricação. Então, há necessidade, né, de material a ser estudado ser ferromagnético. Consiste em submeter a peça ou parte dela a um campo magnético. Na região magnetizada, as descontinuidades causam uma fuga no campo magnético. Aplica-se então as partículas ferromagnéticas que se aglomeram nos campos de fuga e fornecem a visualização da descontinuidade. Então, no primeiro exemplo, nós falamos sobre líquidos penetrantes, né, que utilizam o líquido penetrante que irá penetrar e posteriormente revelar a descontinuidade. Neste caso aqui, nós iremos utilizar as partículas magnéticas, né? As partículas magnéticas irão interagir em conjunto com a peça a ser analisada e também com o equipamento que irá magnetizar tudo, né? Então temos aqui um exemplo de um aparelho, né, de partículas magnéticas. Temos um borrifador que ele irá borrifar, né, as partículas magnéticas aqui, e aqui teremos um terminal com polaridade positiva e negativa que irá interagir com
no ambiente a ser estudado e revelará uma futura descontinuidade ou porosidade, né? Aqui no caso é positivo e negativo ou negativo e positivo. Quando existem defeitos, o local da trinca atrai maior número de partículas, formando uma camada carga e concentrada, né? O exemplo que eu dei ontem é algum ferimento, né? Se nós formos para um mato e de repente nós tivermos um corte, né, superficial, ou um arranhão, né, no caso, poderá sangrar num dia e no próximo dia já deve ter uma casquinha, né? Então imagine isso como uma forma, um exemplo de analogia, né, da utilização das partículas magnéticas. No caso, o sangue, ele vai endurecer, né? É como se fossem as partículas magnéticas, e a casca é a revelação. Então, o ensaio utilizando as partículas magnéticas é da mesma forma, né? É a mesma forma. A gente vai revelar aquela descontinuidade. Temos aqui uma imagem referente à atuação das partículas magnéticas, né, com polarizações, positivo e negativo, ou vice-versa, né, como se fosse um ímã. E as partículas magnéticas, elas vão ser atraídas justamente na descontinuidade, na trinca, na porosidade, e consequentemente irá mostrar, né, juntamente com o ensaio visual. Então aqui nessa imagem, né, mostra uma ilustração do Telecurso 2000, né, de ensaio de materiais de partículas magnéticas. Temos aqui um eletrodo, no caso aqui 2 eletrodos, né, com polaridade positivo e negativo, que entrará, no caso, em contato com a superfície, né, que facilitará, né, a movimentação das partículas magnéticas, né. Aí no caso, as partículas magnéticas, elas se acumularão onde tiver descontinuidade. No caso aqui desse exemplo, tem uma descontinuidade aqui e aqui, uma porosidade e uma trinca, né. As partículas magnéticas vão se alojar aqui nessa parte e vão desvendar, e vai ser perceptível praticamente a olho nu, né. Então esse é um exemplo de partículas magnéticas e aplicação. Bom, as partículas magnéticas, né, para haver detecção das descontinuidades, há necessidade de um equipamento, né, ou uma parte de um equipamento. Ele é chamado de IOC, né. Isso aqui é o IOC, que é com polaridade positivo e negativo, e aqui no caso a trinca, né, aparecendo justamente após a inserção desse equipamento chamado IOC, né. Geralmente esse IOC ele é mapeado, a peça é mapeada no caso em 360 graus, aqui, mapeia aqui, mapeia aqui, mapeia aqui, mapeia aqui, e consequentemente ele vai mostrar as imperfeições. As vantagens das partículas magnéticas podem detectar tanto indicações na superfície como próximas a ela. A preparação da superfície não é tão difícil como as dos outros métodos, no caso, ele é mais simples do que o líquido penetrante. Detecção de uma descontinuidade é rápida. As indicações são visíveis diretamente na superfície. Baixo custo em comparado com outros processos. É um método não destrutivo portátil, desde que ele tenha uma bateria. Não há necessidade de uma limpeza, né, para a realização do ensaio. E é uma técnica relativamente segura, pois os materiais geralmente não são combustíveis ou não são perigosos. Então, essas são as vantagens das partículas magnéticas. Outras vantagens das partículas magnéticas: as indicações podem mostrar a forma e o tamanho da descontinuidade. É fácil usar e requer pouco treinamento. Então, acredito eu que isso apenas uma vez, né, é suficiente para o manuseio, né,
desse tipo de ensaio, né? Já é o suficiente para o profissional já saber como manusear. Qual a desvantagem? A desvantagem das partículas magnéticas, materiais não ferrosos como alumínio, magnésio ou a maioria dos aços inoxidáveis não podem ser inspecionados, né? Eu faço uma ressalva nesses metais alumínios, né? Lembrando que o alumínio possui ferro em sua constituição, mas em pequeno número, né? As inspeções de peças grandes podem exigir o uso de equipamento com requisitos especiais em relação à sua potência. Pode exigir a remoção de revestimento para alcançar a acessibilidade desejada, no caso remoção de tintas ou até mesmo tratamentos superficiais, termoquímicos. Capacidade limitada para detectar descontinuidade sobre a superfície. Após a desmagnetização é frequentemente necessária, né? Como está magnetizado, tem que fazer o processo inverso. Cada parte precisa ser examinada em duas direções diferentes, por isso que eu prefiro utilizar 360 graus, né? Para melhorar a performance. Apenas pequenas seções ou pequenas peças podem ser examinadas ao mesmo tempo. Né? Temos aqui um vídeo, né, de como utilizar essas partículas magnéticas. In this video, we will give you a demonstration of the wet visible magnetic particle method. Here is the AC yoke. Again, the first step is to check the lifting power of the AC yoke. This is a 10-pound weight. The yoke is good. It can lift the 10 pound. The next step is to check the light level. We have the visible light sensor right here, and the light level is 1250 or more, so that's more than 1000 lux, which is the minimum required for visible empty testing. Before we start the magnetic particle testing on the actual plates, we have to make sure that there is enough magnetic field adequacy, and for the wet particles we use the shims to check the magnetic particle adequacy. For the dry powder we use the pi gauge. So I will apply the magnetic field and spray the particles right on the shim, and then you can see that the 3 lines on the shim are very clear and they can be seen right there, the center line and the 2 lines on the side. Seeing all the 3 lines confirms that there is enough magnetic field for the test. We have checked the magnetic field adequacy, we have checked the light level, and now we are ready to do the inspection. For the visible empty, we need the white contrast paint and the wet visible particles, which are right here. First I will spray the white contrast paint on the sample in the area of interest, and we just spray it lightly, and here we spray it again, so we just spray it. Next step is to apply the magnetic field with the yoke and then spray the magnetic particles, and here we go again, and then I'll do it again here on this sample. The first indication is in the toe of the weld. It shows up very clearly. It starts right there and it goes up to here. It's a crack in the toe of the weld, and using a ruler we can measure the length of the indication. By placing it, you can see it goes from 5 centimeters to 7.2, so the length of the crack is 22 millimeters. The second indication in the base plate is shown right here. Again, it starts from here and it goes up to here. The indication is very clear. This was the demonstration of the wet visible magnetic particle method. In summary, the steps are: check the light level, check the magnetic field adequacy using the shims,
Then spray the white contrast paint and apply the wet visible particles, and then make sure you do the inspection in two directions which are 90 degrees to each other. This completes this video. For training of this method, please contact our office. Thank you. Então esse foi o vídeo, né? Vídeo de procedimento para a utilização das partículas magnéticas, né? É um vídeo bem interessante de se ver. Ensaio não destrutivos, né? Outro tipo de ensaio é o ensaio de ultrassom, né? Ela é um complemento, muitas vezes, de outros tipos de ensaio, né? Análise visual, aí vem o ensaio de ultrassom também. Tem por objetivo detectar descontinuidades internas, como bolhas de gás, microtrincas, inclusões e outras presentes nos mais variados tipos ou formas de materiais ferrosos, até mesmo não ferrosos. É feito com o uso de ondas mecânicas ou acústica colocada em meio de inspeção, as quais refletem ao incidir num anteparo qualquer. Através de aparelhos especiais, detectamos as reflexões provenientes do interior da peça, localizando e interpretando as descontinuidades. Então, o princípio desses ultrassons é o mesmo princípio das ultrassons realizados por nós, né, no caso, né? São os exames médicos. É o mesmo princípio. Aqui tem um aparelho de ultrassom, né, com um display, um aparelho para análise, vinculado a algum tipo de softwarezinho, né, que mostra por imagem. É possível obter informações sobre descontinuidades e defeitos internos em peças ou produtos ou até mesmo em matérias-primas, né? Aqui temos um exemplo de aplicabilidade através de um duto. Aqui nesse caso querem fazer uma averiguação dessa solda, né, para ver se há alguma microporosidade ou porosidade interna, ou até mesmo uma averiguação dos materiais aqui da matéria-prima. Qual a vantagem do ultrassom? Localização precisa das descontinuidades existentes, independente da localização, né? É portátil também. Alta sensibilidade ao detectar pequenas descontinuidades. Respostas imediatas pelo uso de equipamento eletrônico, né? Tem essa vantagem de podermos levar esse aparelho para onde nós quisermos, por causa da portabilidade dele. Qual a sua desvantagem? Exigência de bons conhecimentos de técnicos durante a operação, não é todo mundo que sabe operar. Atenção durante o ensaio mecânico. Obediências a padrões de calibração do equipamento. Nesse caso, o equipamento tem que estar devidamente calibrado, de acordo com as normas. A necessidade de aplicar substâncias que façam ligação entre o equipamento e o ensaio e a peça, né, também chamado de acoplante. Esse é o ensaio de ultrassom. Agora temos um ensaio de identificação positiva dos materiais. A identificação positiva dos materiais, né? É a mesma coisa que reconhecer a formação daquele material, do que ele é composto. É utilizado na detecção química, né, de materiais de forma rápida, sem danificar o material através de equipamento e emissões de radiação. O equipamento contém um radiador chamado de raio-x de baixa tensão, que emite algum tipo de radiação. O material exposto à radiação envolve temporariamente a radiação específica do elemento exposto, ou seja, a radiação é aplicada e aquele determinado elemento químico ali, né, tem uma agitação específica, né? Aí o softwarezinho, no caso do mapeamento, né, identifica e faz a comparação com a tabela que ela tem. E se a comparação dessa composição química do material que está trabalhando, que você está inspecionando, estiver de acordo com algum material que está na tabela, né, coincidir, ele destaca o elemento químico, né? Como cada elemento tem sua própria estrutura atômica, esta reflexão irá gerar um nível de energia diferente para cada elemento. Então, temos um nível de energia próprio para o carbono, energia para o ferro, para o níquel,
para o cobalto, para o magnésio, etc. e tal. Esta energia é detectada e medida identificando os elementos de liga. Identificação positiva dos materiais pode ser utilizada em materiais ferrosos e não ferrosos, minérios, pedras preciosas e outros tipos de materiais. Aqui, ó, temos um equipamento parecido com um leitor de código de barra que fará a leitura e interpretação da composição do material. Qual é a vantagem? É uma equipe técnica que é qualificada, equipamento com tecnologia de ponta, procedimento operacional bilíngue, licença de comissão de energia nuclear, SNEM, né? Então tem que ter a licença da comissão para poder manusear. Então aqui nós encerramos nossa aula sobre ensaio não destrutivo, levando em consideração aos líquidos penetrantes, partículas magnéticas, identificação positiva dos materiais e ensaio de ultrassom. Obrigado a todos e boa noite.